Queridos irmãos e irmãs, com muita satisfação que nós estamos mais uma vez aqui juntos, embora longe uns dos outros, mas juntos, não é? Num mesmo espírito, numa mesma fé e movidos da mesma motivação, buscarmos a Deus, na palavra de Deus, a orientação para as nossas vidas que tanto nós precisamos. A nossa série é baseada no livro de Neemias. Convém sempre lembrar disso. O tema geral é reconstruir e hoje o tema específico do nosso estudo hoje é fazendo promessas firmes. Aliás, com base nisso, eu quero fazer a nossa pergunta inicial para que nós já coloquemos na mente o que vamos falar hoje. Pense nas várias promessas que você fez até hoje na sua vida. Foram tantas, né? Mas pense, pelo menos em algumas delas, em várias delas. Algumas delas podem ser classificadas como promessas vazias. É importante a gente entender que aquilo que nós prometemos diz muito a respeito de quem nós somos, diz muito a respeito de nós mesmos, né? Então, naquilo que você prometeu, existem promessas feitas por você que podem ser classificadas, infelizmente, como promessas vazias. Pense nisso. Vamos cantar, irmãos, o hino 164 do Inário Novo Cântico, Nome Precioso, que no seu coro diz assim: nome bom, se referindo ao nome de Jesus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Santo nome incomparável, tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Vamos orar. Querido Deus, com muita alegria nós te buscamos nesta hora, te louvando e te agradecendo, ó Deus, porque temos esse nome, esse bom nome, esse grandioso e poderoso nome, que é o nome de Cristo, que representa o próprio ser do nosso Redentor, a nossa esperança, o nosso Salvador. Temos este nome, temos esse Redentor, por graça do Senhor. E Ele é o Emanuel, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, não estamos sozinhos. Mesmo no meio de lutas, nós nunca estamos desamparados. Obrigado a Deus por esta bênção da presença constante,
contínua do Senhor ao nosso lado. Ó Deus, nós precisamos do Senhor mais uma vez para entender a tua palavra agora. Que o texto agora que vamos ler no livro de Neemias, que nos fala de promessas firmes, ó Deus, venha a nos fazer pensar e, ó Deus, reavaliar conceitos e práticas. Dá-nos a bênção, ó Deus, de alinharmos o nosso andar com a vontade do Senhor. É a nossa oração, Senhor, e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 9. Sim, ainda no 9, nós vamos ler o último verso do capítulo 9 e depois no capítulo 10, do verso 1 ao verso 28. Vou repetir. Neemias, capítulo 9, o último versículo, versículo 38. E capítulo 10, de 1 a 28. O texto sagrado, a palavra do Senhor, nos diz assim, Neemias 9, 38. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Agora no capítulo 10. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, são tantos nomes, irmãos, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías, estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadade, Cadmiel, e os irmãos deles, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Benino. Os chefes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Assum, Bezai, Arif, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Pilha, Sobeque, Reum, Azabna, Maazéias, Aías, Anã, Maluque, Arim e Baaná. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Meus irmãos, todos nós fazemos promessas, não é? Promessas são importantes ou promessas banais também nós fazemos, não é? Agora, o mais evidente é que a vida é cheia de promessas. Promessas que são muito mais fáceis de fazer do que de cumprir, isso é óbvio. Da mesma forma, as pessoas fazem promessas a Deus e também, a despeito das melhores intenções, essas nobres resoluções muitas vezes nem sempre se estabelecem, né? Nem sempre frutificam, nem sempre são cumpridas. Mas aqui no texto que nós lemos, aquele povo dos dias de Neemias mostrou uma disposição diferente, irmãos. Eles fizeram com toda seriedade promessas firmes, promessas importantes, e eles tomaram precauções para que elas fossem cumpridas. E hoje, irmãos, o meu alvo é verificar
nesses versos que lemos, vejam que nós não lemos todo o capítulo 10, mas nos versos que nós lemos aqui até o verso 29, verificar como aquele povo fez as suas promessas. A forma com que essas promessas firmes, decididas, foram feitas ali. E ao examinar esse texto, nós vamos ver que houve uma preparação prévia para que essas promessas fossem assim feitas. As promessas não foram feitas ali ao acaso, ou no ímpeto de algum momento especial, sabe? No calor de um momento ali. Ao contrário, os capítulos anteriores indicam, e isso nós já estudamos, indicam que os israelitas empregaram uma quantidade significativa de tempo ouvindo a palavra de Deus depois de anos, de décadas de negligência da Escritura. As experiências recentes tinham até estimulado a fome espiritual daquele povo. Mas mesmo assim eles não saíram fazendo votos assim a esmo, né? Eles pediram a Esdras, que era escriba, que era sacerdote, que lesse, que expusesse a escritura. Ele e os levitas com ele davam explicações, diz o texto, de modo que o povo pudesse entender. E o povo não somente voltou no dia seguinte para ouvir mais, mas também persistiu por toda aquela semana em reuniões assim, dessa maneira, que tinham essa visão, né? Essa finalidade de se aprofundar no conhecimento da vontade de Deus, conforme revelada nas Escrituras. E só apenas algumas semanas depois eles se reuniram de novo, por 3 horas, para a leitura pública da lei. E toda essa exposição à palavra, irmãos, preparou os seus corações para uma grande renovação espiritual e para que eles assumissem um compromisso firme com Deus. E é o ponto que nós estamos aqui, o texto que nós lemos. Houve uma preparação prévia. Então, o momento descrito no texto que lemos hoje é fruto de uma preparação prévia. Como se deu essa preparação? Se deu com a leitura e exposição clara do conteúdo das Escrituras Sagradas. Adicionalmente a isso, o próprio povo se preparou ao examinar os atos divinos na história, não é? Na última devocional nós falamos disso. Capítulo 9 recorda a fidelidade de Deus desde os dias de Abraão até o tempo do exílio. Os líderes ali, à frente do povo, começaram a trazer à memória de todos os marcos de Deus. E o povo começou a apreciar a ação de Deus na história, né? E com isso ficou evidente que, embora o povo tivesse muitas vezes e repetidamente quebrado a aliança do Senhor, Deus continuou o mesmo, continuou mostrando compaixão por seus eleitos. E sem qualquer dúvida, essa recordação das falhas do passado, de um lado, e das ações, dos atos divinos, por outro, preparou os corações deles para essa renovação espiritual e os levou a uma pública confissão de pecados. Tudo isso junto, irmãos, criou esse ambiente favorável, plenamente favorável, para as promessas que seriam feitas a partir daquele momento. Então houve uma preparação prévia para que as promessas fossem ali firmemente estabelecidas da parte do povo de Deus diante de Deus. Além disso, houve confirmação por escrito. Foi um acordo feito por escrito, irmãos. Alguém já disse que se não está escrito, algo não existe. Agora que o Senhor tinha movido os seus corações ao arrependimento, o povo de Deus desejava então confirmar isso por escrito, confirmar as suas promessas de mudar a sua vida, né? Colocar as suas decisões por escrito poderia ajudá-los a fortalecer essa resolução e serviria como uma testemunha contra eles mesmos, né? Em caso de enfraquecimento no decorrer do tempo, caso se esquecessem
do que tinham firmado ali se fizessem infiéis de novo. Além disso, irmãos, os líderes do povo afixaram os seus selos ao acordo escrito, né? Muitas vezes isso era feito através dos seus anéis, né? Que eram colocados ali na cera quente, e a marca de cada um era fixada ali. Eles selaram, diz o verso 38, afixaram os selos ali, né? E ao colocar ali os seus nomes, os seus selos, cada um assumia pessoalmente a responsabilidade de cumprir aquelas promessas. Geralmente em compromissos coletivos, as pessoas se esquecem de que elas individualmente são responsáveis por aquilo que foi acordado ali por todos, né? É um acordo coletivo, mas com responsabilidades individuais. Lembrar-se disso, irmãos, muito nos ajuda, né? A realizar coisas que num acordo coletivo muitas vezes ninguém se dispõe a fazer, né? E o texto enumera 84 signatários, 84 pessoas que se dispuseram a assinar ali, a colocar o selo ali, né? Incluindo aqui Neemias, o governador, Zedequias, que era provavelmente o secretário de Neemias, 21 sacerdotes, 17 levitas. Eu até, vocês perceberam, engasguei algumas vezes de tantos nomes aqui citados, né? Mas fiz questão de ler um a um. E nós temos aqui, olha, mais de 80, são 44 líderes do povo também que aparecem aqui, e estes últimos assinaram em lugar do povo, assinaram para eliminar a necessidade de milhares de assinaturas individuais, né? Confirmação por escrito. Isso é importante para comprovar a firmeza daquele compromisso. E em último lugar, irmãos, a gente tem aqui descrito as características de quem ali selou aquele acordo, as características dos signatários. Embora conheçamos pouco acerca deles, né, dos que assinaram e firmaram ali a palavra, muitos dos quais não são citados em nenhum outro lugar da Bíblia, nós podemos ver algumas características que eles tinham aqui em comum. A primeira delas é desejo por santidade, porque todos eles estavam dispostos a se separar dos estrangeiros, né? O verso 28, ou o verso 28, diz ali que todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus estavam ali firmando esse compromisso por escrito. É o desejo de santidade. O povo de Deus tinha, com o passar do tempo, assimilado, já falamos disso, né? Assimilado conceitos e práticas estranhos, né? Assimilado muitos modos pagãos por meio do casamento ou da adoção de uma moral pagã, até a adoração a ídolos. E o povo da aliança agora se separava dessas práticas e agora firmava esse compromisso por escrito, o desejo de santidade. Segunda característica desses que assinaram, desses que selaram essas promessas, esse acordo por escrito ali, é a consciência. Essa é uma característica adicional desse povo. Eles compreenderam aquilo a que estavam dando ali assentimento, uma vez que somente aqueles que tinham saber e entendimento, verso 28, é que participaram desse juramento. Essa mesma expressão foi usada no capítulo 8, no versículo 3. Pensem aqui comigo, o que é que poderia ter acontecido se, após a leitura e exposição da Escritura, a mente do povo não estivesse ali engajada, né, nesse processo? Da mesma forma, que validade haveria em dar consentimento a um acordo que não foi completamente entendido? Não, estavam ali pessoas que tinham saber e entendimento. Tudo estava sendo completamente entendido ali. O povo aceitou esse acordo escrito com pleno entendimento. Havia consciência do que estava acontecendo. E mais uma característica, irmãos, é a da unidade.
Esses últimos versos que lemos, 28 e 29, fala que eles firmemente aderiram, né? E está se referindo a quem? Havia unidade familiar ali nessas promessas feitas diante de Deus. Maridos estavam junto com suas esposas, filhos e filhas, demonstrando que a renovação espiritual tocou famílias inteiras resolvendo seguir ao Senhor. Todos estavam juntos para aquele juramento ali. A presença de todos, irmãos, era importante e foi ressaltada. Então havia desejo por santidade, havia consciência e havia unidade. Quando todos se dispõem ao compromisso, né, diante de Deus, mais seguras são as decisões, com certeza, né? Mais apoio há para cumprir essas decisões. E aqui, mais uma vez, eu torno a pergunta feita logo de início, para que nós pensemos na nossa própria vida. Não é para você pensar na vida alheia, é para você olhar para si próprio. Eu vou olhar para a minha vida. Nas promessas que nós fizemos até hoje. Promessas feitas para as pessoas, mas principalmente promessas feitas para com Deus, sabe? Firmadas diante do Senhor. Nós podemos classificar muitas delas como vazias porque não houve preparação prévia. Promessas vazias porque não foi fruto de um desejo de santidade, porque não foi feita com consciência do que estava envolvido. Não houve unidade, não chamamos outros, não mobilizamos, né, outros para a importância daquela promessa feita diante de Deus. Pense nisso. Pense nisso. É importante demais fazermos promessas firmes diante do Senhor. A Bíblia chega a dizer que é melhor que não votes do que votes e não cumpras. O voto aí no sentido de promessas estabelecidas diante do Senhor. Que Deus complete essa palavra no seu coração e na sua mente. E agora vamos orar com a nossa família até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.